Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejamos todos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier no YouTube. Uma ferramenta importante que Deus nos proporciona, nesses dias em que nós estamos em isolamento social. Uma ferramenta na qual nós podemos nos reencontrar, relembrar os nossos trabalhos da nossa casa espírita e assim, quem sabe, dar sequência, aos nossos estudos, às nossas palestras, aos nossos encontros, já que não podemos ir lá até a nossa casa fisicamente, estamos aqui através do nosso canal, tentando, confraternizar, tentando buscar sempre os ensinamentos do nosso irmão, do nosso mestre, do nosso amigo Jesus. Hoje vamos dar sequência às nossas palestras, às nossas reflexões no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E nos caiu agora um tema de grande aprendizado, meus amados. Um tema que nos toca muito o coração, tenho certeza, de todos nós. Capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e o tema é o item 18, que fala da indulgência. Lindo demais esse texto. Então, diz assim, foi ditado pelo espírito do Fetre, bispo de Nevers, Bordeaux. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgente com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Só que nessa primeira parte da nossa leitura, nós teríamos já assunto para todo o nosso tempo, meus irmãos? Porque é a mais pura verdade, Pelo nosso olhar, pelo nosso olhar que nós temos com o nosso próximo, principalmente com aqueles que convivem diariamente conosco. Às vezes é um olhar de cobrança, um olhar de juízo, de julgamento. E aí nós pensamos, meus irmãos, quais são as qualidades morais? Quais são já as virtudes, os sentimentos já que nós podemos nos colocar diante do nosso irmão, aquilo tudo que nós já conquistamos, em que nós colocamos diante dele como julgadores? Quem somos nós e quem é o nosso irmão? Não é verdade? Quantas emoções nós já conquistamos entre nós em outras encarnações, justamente com esses irmãos que convivem conosco, e às vezes nos ferimos, às vezes nos sentimos injustiçados com uma palavra, com uma frase, com um ato que esse irmão dirige a nós. E ao contrário, nós não fazemos. Nós não sentimos, essa piedade quando nós estamos o atingindo, quando nós o estamos o julgando, quando nós somos o ativo ali intrigando e tentando lhe transferir a culpa diante de algum acontecimento, diante de alguma ação que ele veio a cometer na sua existência. Essas dificuldades que nós temos, claro, é devido ao nosso olhar ainda tão negativo sobre as coisas da vida e justamente sobre os nossos irmãos. Esquecemos que somos espíritos afins, porque estamos aqui mais uma vez encarnados para aprender uns com os outros e não para julgarmos um ao outro, não para apontar os seus defeitos, não apontar as suas injustiças, não para apontar o que lhes falta ainda, para quem sabe aprender com os ensinamentos do Cristo.
O que falta para nós? Quanta estrada nós temos ainda pela frente? Não é verdade? Então o tema é riquíssimo, meus irmãos. Vamos dar sequência aqui à leitura. Quando, pois, cessareis de perceber no olho de vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave, que vos cega e vos faz marchar de queda em queda? Crede em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça. Ou seja, como nós vamos acusar o nosso irmão se nós somos muito parecidos? Não é verdade? Nós olhamos o cisco no olho do irmão, mas não olhamos a trave no nosso olho, como nos disse o Cristo no Sermão da Montanha. Então, meus amados, o Pai, quando nos encaminha aqui para mais uma encarnação, é para que nós justamente possamos respeitar os nossos irmãos, compreender as suas fraquezas, compreender as suas limitações, participar do convívio com esses irmãos, para quem sabe resgatarmos aqueles sentimentos que hoje nos afastaram logo ali atrás, mas que hoje nos trazem aqui juntos para que nós possamos superar a tudo isso e reconquistar os nossos afetos e os nossos sentimentos mais nobres. Por isso estamos aqui. Não viemos por outros motivos. Não viemos aqui porque nós somos bonzinhos. Não viemos aqui porque nós temos muitas virtudes. Precisamos reconquistar essas virtudes. Precisamos reconquistar a nós mesmos, sem apontar e sem julgar os nossos irmãos. Porque se eles fizessem isso também conosco, e talvez o façam, estaremos perdendo tempo nas nossas encarnações. Mas vamos adiante. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em não ver senão superficialmente os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. A nossa essência é o amor. Nós fomos criados para a felicidade. Em alguns momentos da nossa existência, nós nos desviamos do caminho. Mas está lá na nossa essência espiritual os sentimentos nobres que nós justamente precisamos resgatar. Mas não é com julgamentos, não é com apontamentos, não é com direcionando ao nosso irmão um olhar negativo sobre as suas ações, sobre tudo aquilo que ele faz diante da sua existência. Nós precisamos ter paciência, nós precisamos ser indulgentes, caridosos e amorosos. Não esquecendo, meus irmãos, que devemos começar por nós mesmos. Devemos ser indulgentes com as nossas faltas, com os nossos equívocos, com os nossos medos, com as nossas aflições, que também são conquistas do nosso espírito de muito tempo. Não será numa encarnação agora, redescobrindo tudo isso através do Consolador, através da doutrina espírita, que nós vamos nos desvencilhar de toda a nossa história espiritual. Isso levará ainda algumas encarnações. Claro que hoje nós já dedicamos o nosso olhar positivo sobre os acontecimentos da nossa existência. Mas sejamos também brandos e pacíficos com os nossos espíritos. Sejamos também caridosos, amorosos conosco. Sejamos indulgentes com as nossas falhas. Isso é muito importante na nossa existência. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho é iluminado em todo o seu percurso,
podem ler essas palavras que indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual ele fez uma lei para todas as criaturas. O nosso Pai, como ama todos, como ama todos os seus filhos, e como nós já sabemos através da doutrina espírita, que nós teremos a mesma lei de justiça, a mesma lei de amor que os nossos irmãos, que estamos juntos aqui nessa caminhada, de mãos dadas, tentando nos reerguer dos nossos equívocos do passado. E o chamado do Cristo para todos nós, há mais de 2000 anos, é para que nós possamos tirar a trave do nosso olho e enxergar no nosso irmão as virtudes necessárias que ele já possui e que ainda precisa possuir. E que nós somos parte fundamental, meus amados, nessa história e nessa estrada. Que nós somos parte importantíssima para todos aqueles que convivem conosco. Sejam os nossos irmãos do nosso lar, sejam os irmãos que convivem conosco. O olhar para com eles, para com as suas faltas, para com as suas dificuldades, deve ser um olhar de espíritos imortais. O nosso olhar não deve ser aquele olhar que é limitado e que é julgador. Isso nós poderíamos fazer antes de conhecer o Consolador, antes de conhecer a doutrina espírita. E isso é um exercício. Não é verdade? É um exercício de que quando nós queremos conquistar alguma coisa, nós vamos exercitando esses pensamentos e essas atitudes. Nós podemos despertar no nosso lar e os nossos pensamentos serem modificados através de novas ações. Em vez de julgar o outro, nós vamos nos reconciliar através das nossas atitudes com ele, entendendo as suas dificuldades, os seus medos, entendendo que a estrada também é difícil para ele, entendendo e compreendendo quantos equívocos nós também cometemos com esse irmão, quem sabe, em outras encarnações. Por que estamos aqui juntos? Nós não temos essa visão de compreender o nosso passado graças à misericórdia do Pai. Talvez nós não pudéssemos estar aqui, nem sequer debatendo sobre isso, nem sequer tentando lembrar de quem nós somos de verdade. Porque nós ainda somos espíritos endividados e temos medo de olhar os nossos passados. Com a doutrina espírita, com o Consolador, com essas oportunidades que nós estamos recebendo diariamente na nossa existência, faz quase uma obrigação de nós buscarmos incessantemente a nossa melhora. Para nós espíritas, que estamos aqui reunidos hoje através do nosso canal, que somos trabalhadores ou não de casas espíritas, que buscamos incessantemente a palavra do Cristo, se faz essencial tentar compreender quem nós somos de verdade, porque assim tentaremos compreender o nosso irmão e aí sim sermos indulgentes com ele. Como nós falamos antes, conosco e com ele. Eu trouxe aqui também para nós, no nosso Livro dos Espíritos, no item, na pergunta que Kardec fez aos espíritos, na pergunta 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas.
O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Pois é isso, né, meus irmãos? Como Cristo nos disse e disse a Pedro: perdoa o teu irmão, aquele que te ofende, 70 vezes, 7 vezes. Nós iremos perdoar também todos os nossos irmãos até atingirmos a perfeição, meus amados. Até nós conseguirmos compreender que somente com o perdão e a caridade nós conseguiremos seguir adiante. Não esquecendo que para que nós estivéssemos aqui reencarnados nessa existência, para que estivéssemos aqui juntos hoje, reflexionando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, muitos espíritos nos perdoaram. Alguns desses que nós julgamos e apontamos. Muitos irmãos tiveram conosco indulgência. Estão tendo algumas vezes, encarnados e desencarnados. Muitos desses irmãos amados vibram por nós nessa encarnação, porque sabem da nossa necessidade. E não por acaso nós estamos hoje nos tratando como irmãos, inseridos na doutrina espírita. Não por acaso hoje, provavelmente porque imploramos ao Cristo e aos bons espíritos e ao Pai para que nessa encarnação tivéssemos uma oportunidade de aprendizado, de entendimento, de perdão, que pudéssemos compreender que a indulgência é o não julgamento das atitudes do nosso irmão. Antes de perdoar, nós precisamos ser indulgentes também. Porque a indulgência também compreende as suas falhas. A indulgência também compreende os seus equívocos. Porque nós não somos superiores a nenhum desses irmãos que convivem conosco. Momentaneamente, temos esclarecimentos que talvez ele não tenha. Mas nem por isso, esse tema nos faz superiores. Por sermos espíritas ou não, jamais seremos superiores a alguém. Por buscarmos o Cristo, a palavra do amor do nosso irmão Jesus, jamais somos superiores a alguém. Por termos alguns diplomas de ciências, da ciência terrena, jamais somos superiores a alguém. Por ensinarmos alguém alguma matéria, alguma literatura, jamais somos superiores a alguém, meus amados. Por compreendermos essa ou aquela lição, seja uma lição terrena, seja uma lição espiritual. Por levarmos adiante os ensinamentos do Cristo, não somos superiores a ninguém. Somos iguais perante ao Pai. Estamos juntos nessa caminhada. Lembremos também de uma passagem em que diz, vocês vão lembrar comigo, que é uma parábola do Cristo, da ovelha desgarrada. E aqui tem um comentário sobre essa parábola que eu trouxe para que todos nós refletamos juntos aqui. Naquele relato, logo no seu início, Jesus vai dizer que o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido, ao contrário do que os fariseus achavam. Cita que o pastor subiu no monte em busca da ovelha, significando que é necessário subir aos mais altos níveis da consciência para entendermos que somos todos propostas divinas. Enquanto dormitarmos nas dimensões inferiores da consciência, quase sempre nossas respostas são apressadas, sem um raciocínio ou sensibilidade apurados. O pastor, então, é aquele que adentra níveis superiores da consciência e que entende a salvação é para todos. Jesus é o nosso pastor. Ele adentra dentro das nossas consciências, nos conhece, sabe que nós tínhamos
imensas dificuldades, mas nunca desistiu e nunca desistirá de nenhum de nós. Jesus foi indulgente com todos nós naquela época. Lembremos quantos irmãos o acusaram, quantos irmãos o julgaram, lhe apontaram, quantos irmãos o agrediram, e ele foi indulgente com todos eles. Jamais os julgou, porque sabia das nossas limitações naquela época e sabe das nossas limitações nessa época. Então, meus irmãos, que possamos abrir os nossos olhos de espíritos que temos e possamos fazer um exercício diário para que tenhamos indulgência conosco e com esses nossos amados irmãos que convivem na nossa caminhada e na nossa estrada. Fiquem com Deus. Muito obrigado por essas reflexões primorosas a todos nós. Vamos aproveitar o nosso canal, que possamos refletir juntos aqui e possamos nos lembrar que o Pai sempre está conosco em todos os momentos da nossa existência, nos felizes e naqueles que nós precisamos tirar lições primorosas. Fiquem com Deus e um abraço a todos.